Evangelho de Mateus, o capítulo é o 26. Evangelho de Mateus, capítulo 26. E o versículo, vamos estar lendo do 36 ao 46. São 10 versículos. Você que está sem Bíblia pode acompanhar aqui, ó, ele está aqui em cima. Eu quero falar um pouquinho hoje com a igreja sobre Deus conta com você. Acorda. Essa palavra veio primeiro para mim, irmão. Primeiramente veio para mim. Ele não depende de você, grava isso. Deus não depende de nenhum de nós, mas Ele conta com você. E vamos falar um pouquinho hoje como Ele conta contigo, o que Ele espera de você. Porque muitas vezes estamos dormindo, enquanto almas e vidas estão esperando. E olha, Deus ele é tão maravilhoso, essa palavra vem de encontro, o pastor acabou de falar agora. Projeto mais um, projeto de células, a palavra vem exatamente de encontro. Ele conta com você para essa obra. E diz assim a palavra do nosso Deus em Mateus, capítulo 26. Mateus 26, versículo 36. Então chegou Jesus com eles em um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levantando consigo Pedro e os seus dois filhos, e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, a angustiar-se muito. Então disse-lhe: a minha alma está cheia de tristeza, até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E ainda um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhe: dormi agora e repousai, eis que chegada é a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, pois, portanto, e eis que chegado o que me traía. Amém? Pode sentar, querido. Vamos pensar um pouquinho sobre exatamente esse texto. Jesus no Getsêmani. Getsêmani, é importante você saber, Getsêmani era um jardim. E era um jardim próximo de onde eles estavam. E antecedendo a essa ida para o Getsêmani, eles tinham acabado de passar pela ceia. E aqui, nesse texto, a gente ouve falar de ida e volta, ceia, e a gente ouve falar de muita coisa. Isso denota-se horário. E eu quis trazer uma informação riquíssima para você que gosta de anotar. E já te oriento também, toda vez que for ao culto, traz uma caneta e um papel, é muito bom anotar. Eles tinham acabado de ceiar por volta da primeira vigília. A primeira vigília acontece por volta de 6 da tarde. Essa é a primeira vigília, ela dura de 6 da tarde até as 10 horas da noite. E Jesus já tinha os advertido que um traía e outro negaria. Então, cabe dizer que Jesus ficou surpreso. Ali na ceia, um pouco antes, Jesus já tinha advertido tanto Judas
como já tinha advertido a Pedro e tinha chamado a atenção de todos. Como é que pode, depois de uma advertência, depois de uma chamada de Jesus, o próprio Deus, você ainda continuar disperso? E aí a gente começa a perceber essa questão do sono. Por que Deus conta contigo? Porque muitos ainda estão dispersos. Muitos ainda estão dispersos. Muitos ainda não entenderam o propósito de Deus. E muitas vezes isso se estende. E muitas vezes isso vai se levando. Quantos cristãos empurram hoje com a barriga? Foi anunciado um curso? Foi apresentado um projeto? Muita gente tem chamado para estar lá, mas não foi. Sabe por quê? Porque está empurrando. Porque está dormindo. E Jesus está advertindo, Jesus está falando, e Jesus está convidando, Jesus está falando. E continua exatamente com essa postura. Exatamente essa atitude. Só para você saber, para quem gosta de anotar. A primeira vigília é de 6 às 22. Já a segunda vigília é de 22 às 2 da manhã. Ah, por que essa informação é importante? Porque esse é o horário que muita coisa aconteceu. Esse é o horário e todo esse texto aconteceu. Tudo isso aconteceu exatamente nesse horário. E esse é o contexto dessa palavra. É como estava acontecendo. Foram os horários que as coisas aconteceram. Porque se você acompanhar a narrativa bíblica, você vai ver que logo no final, o traidor apareceu. O traidor se fez presente. Judas se fez presente. Então, se você fosse conjecturar, levou em torno aí de 1 hora para ir, 1 hora para voltar essa traição. Esse aviso de Judas. Mas vamos lá, vamos interpretar a palavra de Deus. Versículo 36, você que está a sua Bíblia, acompanhe. E diz assim: e seguindo foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Você sabia, e muitas vezes não dá certo, porque você não consegue observar o que é mais importante ou estabelecer prioridades? Eu vou repetir, muitas vezes o seu projeto, aquilo que você vai fazer, aquilo que você sonha ou pensa, não dá certo porque você não estabeleceu prioridades. E muitas vezes a prioridade é não fazer nada. Olha o que Jesus falou para eles. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, a um jardim, já foi falado. E disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui. Quem já viu umas pessoas que parecem barata tonta? Umas pessoas que não têm paradeiro, gente. Umas pessoas que parecem que não têm direção. Ainda agora, conversando aqui rapidamente com o meu pastor, e posso falar, porque a gente conversou sobre isso ainda agora. Existe uma direção. O pastor falou para mim exatamente assim ainda agora. Eu recebo do bispo, você recebe de nós, dos pastores, eu, diácono, recebo dos pastores, e assim sucessivamente. É exatamente isso, querido. Tem horas que você tem que parar e esperar para te dizer o que Deus quer com você. Eu vou te dar um exemplo disso. Todo dia pela manhã, entregamos o nosso dia na mão do Senhor. Quem acorda aqui e entrega a sua vida, o seu dia na mão do Senhor em oração? Levanta sua mão, mantenha sua mão levantada. Amém? Mas ao longo do dia, você consegue deixar o seu dia na mão dele? Quantas decisões, quantas atitudes, quantas coisas você faz sem verdadeiramente consultar a Deus? Sem perguntar para o Senhor: Senhor, se o meu dia e a minha vida está na mão do Senhor, até mesmo para almoçar eu tenho que falar com Deus. Até mesmo para perguntar qualquer coisa, falar com alguém, adquirir. Eu não vou citar o nome, mas teve uma pessoa essa semana, eu fiquei só observando, gente. Foi no banco, pegou um empréstimo, olha isso. Foi no banco, pegou um empréstimo em torno de 5 mil reais, foi para Casa Bahia e torrou tudo. E torrou tudo, exatamente isso, irmão. O dinheiro não era nem dela. Foi no banco, pegou um empréstimo, eu vi. Foi para Casa Bahia e torrou tudo.
e lá na frente vai chorar. Sabe por quê? Porque a conta vem. Isso é dinheiro emprestado, isso não era nem dela. Se ela parasse e perguntasse ao Senhor se era para fazer isso, eu não tenho dúvidas e seria não. Eu estou te dando mais um exemplo, é para você pensar na sua vida, meu irmão. Palavra, teste, confronto, transformação de vida. Quantas vezes você tomou decisões e a decisão deu errado, e você deu errado, sabe por quê? De repente você não parou e orou ao Senhor. E não perguntou ao Senhor o que Ele tinha de melhor para você. E o melhor de Deus nem sempre é o nosso melhor. Às vezes precisamos parar. E interessante que antes, alguns anos atrás, eu não entendia isso. Então eu chegava para minha esposa correndo, amor, tô com uma ideia assim, assim, assado, e vamos... Ela falava para mim assim, vou orar, pastor. Isso quebrava minhas duas pernas. Porque quem está na correria, quem está agitado, quem está correndo, nem percebe. E precisa falar com Deus primeiro. E precisa perguntar a Deus primeiro. Afinal, não é Ele que rege a sua vida? Não foi Ele e quando você acordou, você entregou a sua vida na mão dEle? Versículo 37. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Quer ver uma outra coisa que acontece, principalmente nos nossos arraiais, irmãos? A sensibilidade. E uma vez eu fui advertido sobre o tato, e você tem que ter o tato, estar atento às pessoas. E eu sou o tipo de pessoa, e apesar de às vezes não parecer, quando uma pessoa fala comigo e me orienta alguma coisa, eu tento aprender o máximo aquilo ali. Sabe por quê, irmãos? Incorremos exatamente nessa situação. Sabe o que aconteceu? Jesus estava triste, estava angustiado, porque a coisa era séria. E quantas vezes você vem domingo para a igreja? Quantas vezes você sai da igreja? Quantas vezes você encontra um irmão? Quantas vezes você encontra uma pessoa e a pessoa está angustiada, está sofrendo, passando por alguma coisa e você nem percebe? E aqui Jesus não queria nada, não queria dinheiro, não queria nada disso, queria que ele ficasse junto com ele. Mas tão preocupado com o que eu tenho, com quem eu sou e o que eu vou fazer, perdemos a oportunidade de abençoar o irmão que sentou hoje do teu lado. Ah, vou fazer o quê? Nada, só ora comigo. O que tem que ser feito? Nada, irmão, só ora por mim. Qual é o problema? Também não precisa me dizer não. Quem me conhece um pouquinho mais já sabe disso, eu não quero saber. Eu não quero saber porque eu não vou resolver, então não adianta me falar o seu problema. Mas adianta sim eu orar por você. Porque o Deus dos céus vai ouvir a oração e vai fazer um milagre na sua vida. Então, muitas vezes, irmãos, estamos vivendo uma vida igual esses discípulos. E deixaram de ser discípulo por causa disso? Não. Deixaram de ser homem de Deus por causa disso? Não. Deixaram de estar congregado? Não. Mas deixaram de ser bênção na vida do seu próximo. Jesus, como homem, ele sentia todas as aflições. Tudo isso a gente sentiu. Tudo isso a gente sente, irmão. Angústia, preocupação, aflição, insegurança, tudo isso. Jesus também sentia. E nesse momento, foi exatamente esse momento que ele sentiu tudo isso. Tanto que quando ele estava ali na ceia, ele já começou a apontar, você vai me trair, aquele que mete a mão comigo vai me trair. Ah, eu jamais, você vai ser o primeiro a me negar, então para essa conversa furada, esse papo fiado. Ou até mesmo chega para o outro e pergunta, tu me amas? E chega para um terceiro e fala, ah, só se eu tocar que eu vou acreditar nele, tal de Tomé. Mas vamos continuar. Olha a palavra de Deus, fala em Mateus 18 a 20.
Em verdade vos digo, e tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. É exatamente isso. Exatamente isso que eu acabei de falar. Ora pela pessoa que está ao seu lado. Porque se você concordar com aquela pessoa, através da sua oração, Deus vai ouvir dos céus e vai te abençoar, irmão. E vai tirar a angústia, e vai tirar a tristeza, e vai tirar a dor, e vai tirar a falta. Esse domingo, eu estava conversando com um pastor amigo meu, não aqui da igreja, e a gente chegou a uma seguinte conclusão sobre o tema. A gente estava conversando. Na sua casa e na minha, eu quero ouvir um glória a Deus no final. Na sua casa e na minha, todo dia de manhã o maná continua caindo. Posso ouvir amém? Posso ouvir amém? Então vamos explicitar o que está sendo falado. Você tomou café hoje? Levanta a mão bem alto. Você almoçou hoje? Levanta a mão bem alto. Irmão, é maná do céu. Amanhã é outro dia, já basta cada dia o seu mal. Então o mesmo Deus que proveu para o povo no deserto está provendo hoje. Eu não tenho dúvidas que tem gente aí no nosso meio que de repente não está com emprego hoje. Não tenho dúvidas que tem gente no nosso meio que de repente não tem receita todo mês. Não tenho dúvidas disso, mas não deixou de se vestir, não deixou de comer e não deixou de te sustentar, irmão. Então por que essa amorosidade igual aos discípulos? De abençoar o seu irmão que está do seu lado. Por que continuar amoroso? Por que continuar tão devagar? Em ser bênção na vida de outrem. E ser bênção não é se meter na vida do outro. Eu quero pontuar isso. E ser bênção é chegar e só olhar, ó, pastorzão, vamos orar. Quero saber não. Amanhã vai ser um dia incrível no salão lá. Deus vai mandar vitória, vamos orar. Só vou orar. E muitas vezes você recebe livramento. Você vive um milagre. Deus faz um mover tremendo. Sabe por quê? Só porque tinha alguém orando pela sua vida. E você nem sabia. Vamos seguir na palavra. Entra a sua Bíblia aberta ou acompanhando aqui. Versículo 38. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste, a morte, triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Outra coisa difícil. Irmão, uma coisa é você orar até por uma pessoa que você nem viu. Sentou do teu lado. De repente você não tem muito acesso, não tem muita intimidade. Muitos vão usar o recurso de Moisés. Não, Moisés era difícil de falar. Neemias também tinha dificuldade de falar. Muitos vão cair para essa linha. Mas agora aqui é mais específico. Olha e diz esse versículo é tremendo. A minha alma está profundamente triste, a morte, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Muitas vezes, irmãos, pessoas que a gente conhece, agora eu não estou falando de pessoas que você não conhece. Muitas vezes, pessoas que fazem parte do teu pleito de WhatsApp, está lá, salvo o contato. Muitas vezes, pessoas que você às vezes marca no Instagram. Muitas vezes, pessoas que convivem com você, está passando por um momento terrível. Você está tão desapercebido e não percebe. Está tão desconectado, tão desligado, tão fora da tomada em Deus, que não percebe o que está acontecendo. E não percebe que você vai ser bênção. Eu vou te narrar uma situação da nossa igreja. Não vou falar nomes, tá? Mas tem irmão, e hoje eu estava conversando, e está 2 meses desempregado, irmão. E tem gente que você não percebe. Se eu fosse falar com mais pessoas, tem gente que está muito mais desempregado, marido e esposa. Eu não estou expondo ninguém, porque eu não estou falando o nome de ninguém. Eu só quero que você entenda, e tem pessoas precisando de você, e você continua dormindo. Continua nesse sono, nesse berço esplêndido. Tem
Tem vidas que precisam da sua oração. Tem vidas que precisam da sua atitude. Tem vidas que precisam de uma mudança através da tua vida. E continua essa coisa boa. Costa do Sauípe, quem já foi, quem gosta. Gramado, quem já foi, quem gosta de tomar um chocolate nesse frio. Mas orar pelo irmão que precisa, quem gosta. Se ajoelhar e clamar por almas sedentas, quem gosta. Gastar tempo ouvindo só um irmão, quem gosta. Só ouvindo, gastar tempo só ouvindo. Às vezes não tem que falar nada. E isso é até um discipulado que eu aprendo o meu pastor, que eu sou bem falante. Você vai no gabinete conversar com o pastor Maurício, é uma bênção, irmão. Ele não fala nada, ele só te escuta. E aí ele fala uma palavrinha que resolve 90% ou 100% do problema que tu levou para ele. Sabe por quê, irmão? Os outros 90% ele resolveu foi te escutar, foi te ouvir, te entender. E muitas vezes, irmãos, não estamos aptos, não estamos prontos a escutar. Olha o que Jesus disse, gente, era o próprio Deus, era o Senhor Jesus. Esse versículo é muito sério. Muitas vezes, quando eu leio ele, me dá vontade de chorar. Porque, infelizmente, eu também, às vezes, tenho esse comportamento. Não estamos nem aí para as pessoas. Não estamos nem aí para o que está acontecendo. E muitas vezes vemos até que eles estão preocupados com Lula ou Bolsonaro. Enquanto uma alma está padecendo do seu lado. Isso é muito triste, irmão. E é verdadeiro. E esse momento aconteceu com o nosso Senhor Jesus. A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo um pouquinho. Dá a mão, irmão, fica comigo um pouco, não me abandona não. E muitas vezes os cristãos têm o péssimo hábito de apedrejar aquele que caiu, aquele que peca, aquele que errou, aquele que deu mole. E eu vou te dizer, o Norival sabe dessa. Eu posso falar porque eu falo isso para ele. Quer ser meu amigo de verdade? Isso é critério meu. Quer ser meu amigo? Quer andar comigo? Então fica do meu lado quando der tudo errado. Vou repetir. Quer ser meu amigo, irmão? Cola comigo quando dá errado. Vem aqui, ó, do meu lado. Pô, irmãozão, tô contigo. Dá um abraço aqui. Porque dá certo é mole. Quando dá tudo certo é mole. Sair daqui para ir comer uma picanha no Torão é mole. Dá dificuldade. Pegar um carro aqui na porta e ir para a vacaria lá em Niterói. Qual a dificuldade? Quem não gosta? Mas deu tudo errado. Quer ver? Vou te dar um exemplo agora meu. E eu não tenho problema de falar, que só não tem problema de falar e não é seguro. Alguns irmãos sabem, eu estou sem carro. E trabalho o meu carro. Estou sem trabalhar, e aí? E aí, irmão? Meus amigos de verdade se faz presente. Não estou dizendo, e ninguém tem obrigação de nada, mas meus amigos eu tenho. E se fazem presente. Por quê? Eles se fazem presente quando dá errado. E se fazem presente quando a gente vem sábado aqui, igual sábado passado, jogar um tênis de mesa. Todos eles estavam aqui também. São meus amigos. Eles não estão preocupados, eles estão preocupados comigo. E aqui os discípulos não estavam preocupados com Jesus. Eles não estavam preocupados com Jesus. Queridos, não é fácil não. Não é fácil. Quando Deus te entrega uma palavra dessa, primeiro Ele acerta as coisas contigo, saiba disso. Primeiro Ele acerta os ponteiros contigo. Não é assim, meu pastor? Quando Deus te dá uma palavra dessa, Ele primeiro vai botar o ponteiro em dia contigo, para depois você entregar para a igreja. Versículo 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto. Outra coisa que eu aprendi com uma pessoa numa reunião até difícil nesse dia, aqui na igreja, mas essa pessoa falou para mim isso, e eu fiquei com isso na cabeça e pedi a Deus para Deus mudar isso se eu tivesse agindo assim. E aqui faltou um pouco de tato. Porque se eu chego e vejo uma pessoa lá ajoelhada, prostrada,
com o rosto em terra, sendo discípulo do meu mestre. Vamos criar uma situação hipotética. Vamos supor que você chega aqui na igreja, chegou um pouquinho mais cedo, e o pastor Maurício está se debulhando em lágrimas, ou o meu pastor Paulo, ou o meu pastor Manuel está se debulhando em lágrimas aqui. Isso no mínimo tem que chamar a tua atenção, irmão. No mínimo. Foi isso que aconteceu. Com o próprio Jesus. E muitas vezes você vê um irmão chorando, muitas vezes você vê um irmão triste, muitas vezes você vê um irmão cabisbaixo, vai embora! Não consegue passar pelo irmão e falar, ó, irmão, tranquilo, vou orar por você. Agora segue. E vai orar. Jesus, ele se dobrou. Ele se afastou um pouquinho e se dobrou. Se os discípulos tivessem ligado, ia perceber que a coisa estava brava, a coisa estava difícil. Ele já tinha falado. E você tem prestado atenção no que Deus tem falado? Dentro da sua casa? Dentro da sua família? Seus parentes? Seus entes queridos? Muitos não têm visto Cristo em você, porque você tem priorizado outras coisas. Não tem tido esse tato, não tem tido essa sensibilidade de observar mais, de olhar mais, de prestar mais atenção. Dia das Mães eu quebrei a regra. Influenciado, eu aprendi no curso de evangelismo aqui. Quem teve no curso faz um sinal aí. Curso de evangelismo teve na igreja. O pastor falou, muitas vezes a gente precisa abrir mão do nosso, nós estamos em Cristo, para poder evangelizar alguém que está fora. E aí, eu quebrei a regra, acabei com o Dia das Mães lá em casa, fui passar Dia das Mães na casa da irmã da minha esposa e não conhece Jesus. Fui lá dar um testemunho. Fui lá dar um testemunho de Cristo. Sensibilidade, aprendizado e mudança. É isso que tem que acontecer na nossa vida. E vamos continuar. Versículo 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto. Agora o 40. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. Tudo isso acontecendo e os soneca dormindo. Aí agora eu quero trazer um pouquinho para os nossos arraiais. Queria que você pensasse. Quantos projetos, quantos sonhos, quantos ideais adormecidos. Ministério, família, evangelho, unção, tudo adormecido. Tem gente que não consegue entender de tão soneca, tão adormecido que está, que tem um chamado e tem um ministério, e Deus falou contigo, e a obra é com você. Não é comigo, eu nem sei do que se trata. Isso é um princípio estabelecido em José. Só ele teve a visão do que tinha que fazer, então foi ele que tinha que fazer. Então não adianta, a obra é com você. Vou te dar alguns exemplos aqui. Isso transcorre do 40 ao 42. Moisés. Está lá em Números 16, de 5 a 7. É só para você saber. Lê em casa. Moisés, ele foi chamado por Deus. Ele foi escolhido por Deus. Ele tinha um chamado. Mas tinha uma pedra de tropeço atrás de Moisés. Esse é um outro ponto que Deus colocou. E Deus me mostrou nessa palavra. Olha o que diz do 40 ao 42. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro, então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, porque não estareis para não entrares em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca.
Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu pai, se possível, passa de mim este cálice, sem que eu beba. Faça a sua vontade. O cálice é para você, meu irmão. É contigo. Não é comigo, é com você. Os meus eu já tenho. E é você que vai beber. O próprio Jesus falou: se possível, passa de mim esse cálice. Eu não quero viver isso. Eu não quero passar por isso. Mas todavia faça a sua vontade. Moisés, ele não queria ter a luta que ele teve aí no ministério dele. Corá perseguia Moisés. E esse texto aí vai dizer que Moisés chegou a um ponto de dizer: ó, Corá, acabou para você. É assim, vamos orar eu e você a Deus. Quem Deus instituir líder, vai ser o líder. Briga de ministério. Preocupado com o ministério dos outros. Preocupado com o que Deus está fazendo através dos outros. Esse era Corá. Está aí nesse texto, eu acabei de falar para você. Está em Números 16, do 5 ao 7. E Moisés perde a paciência com Corá. Ele e a patotinha dele, porque quem age assim sempre leva uma patota. Sempre tem um grupinho que apoia. Mas é por isso e não vive o milagre. Se você olhar, Corá foi engolido pela terra. Ele foi engolido pela terra. A terra se abriu e ele foi engolido. E Moisés viveu todos os milagres. Então não adianta estar preocupado com o ministério, com o que os outros estão fazendo. Não adianta. Não adianta. Não é assim que funciona com Deus. Viva o seu chamado, viva o seu ministério, viva aquilo que Deus tem para você. Eu quero agora te deixar uma palavra. E se prepara, porque essa palavra tem que te fazer lembrar daquilo que Deus falou para você. Pega o seu braço direito assim, vamos fazer uma dinâmica, aproveitar que está frio. Pega o seu braço direito. Agora você vai curvar ele até o seu coração. Pode botar aqui no seu coração. Não tem nenhum, você vai entender agora. Deixa a mão aqui, ó. O que Deus me prometeu, ou o que Ele me chamou, o que falou pela mim, é meu. O que Ele falou para você é seu. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que não cumpra aquilo que Ele prometeu. Não importa quanto tempo, não importa quanto vai demorar, o quanto vai se adiantar. O que Deus falou para você, você vai viver. Porque José, ele passou todo o processo. Jogado no buraco. Eu já preguei sobre essa travessia de José, onde ele sai do buraco todo quebrado, ainda ser levado no Egito como escravo. Eu já preguei sobre exatamente essa travessia. Era um momento tão difícil que eu me vi exatamente nesse momento. Você imagina, você cai num buraco mais ou menos de 3 metros, todo quebrado, aí depois te puxam pela corda, deve cortou tudo aqui, deve assou tudo aqui. E ainda assim vai ter que ser carregado com corrente, porque escravo não andava nem jumento, nem camelo, não andava nada disso. Era corrente amarrada aqui e andando. Pelo menos é assim que funcionava no Egito. Aí depois foi para o Egito, e depois foi. Aí eu pergunto para você, José deixou de viver aquilo que Deus tinha para ele? Ele não foi o governador do Egito? Então você não vai deixar de viver aquilo que Deus tem para você. Você vai viver aquilo que Deus te falou. Você vai viver a promessa do Senhor. Porque Ele é fiel para cumprir. Falar só de mais um. Família. José do Egito. Evangelho. Quanto mais pregava, mais perseguido era o apóstolo Paulo. Quanto mais ele escrevia as cartas, mais prisões o aguardava. Isso está lá em 2 Coríntios 12, 10. E por último, foi o que eu acabei de falar, só contextualizando, eu já falei para ti. Unção. Davi, ele foi ungido rei. Mas ele não tomou posse como rei de imediato, tomou?
Pelo contrário, hoje você de repente está aqui nessa noite nesse contexto. De repente está ouvindo essa palavra, ou até mesmo pela internet, e está nesse contexto. Pregador, homem de Deus, você não sabe de nada. Eu sou o menor da minha casa. Aqui ninguém me dá valor. Aqui ninguém me ama. Aqui ninguém me quer. Na minha igreja ninguém olha para mim. Eu nunca tive oportunidade de nada. Ai, mas é só sofrimento, é só problema. Tem problema não, irmão, é problema. Davi também começou assim. Essa é a retórica de Davi. Todo mundo contra. Tinha ninguém apoiando. Ih, esse pequenininho, esse de menor? Esse aí? Nem o pai dele botava fé nele, conseguiu esquecer e tinha um outro filho. Nem o pai dele botava fé nele, conseguiu esquecer e tinha um outro filho, o Ruivinho, estava lá no... Mas enquanto Davi estava no campo, também já preguei sobre isso, ele estava em treinamento. Davi no campo venceu um leão e um urso. Tu acha que é difícil dar umas tapas num filisteu chamado Golias, irmão? Leão é bravo, irmão. O negócio é grande. Chega a ter 200 toneladas, 200 quilos, sei lá, um negócio, 200 quilos, desculpa. Chega a ter 200 quilos. O negócio é sério. Quem já viu um leão em ação sabe. Quem já foi no zoológico aqui também já viu. E dizer do urso. Um urso na fase adulta, ele em pé, chega a 3 metros. E Davi pegava eles. Aí é a coisa linda da Bíblia. E eu te convido a ler a Bíblia, meu irmão. Aprender. É ver uma coisa linda da Bíblia. A Bíblia declara que Davi pegava o leão pela barba. Pegava o leão pela juba. Está pensando o quê? Está pensando que está falando com quem? Então, enquanto muitos olham para você e não dá nada, Deus olha para você e vê você matando um leão por dia nas suas pelejas, nas suas lutas, nos seus desafios, nas suas limitações, no seu emocional, na sua família, na sua casa, na falta de proventos, nas dificuldades. Deus vê você matando um leão todo dia. Deus vê você matando leão todo dia. Então, o que seria um filisteu na frente de quem dá uma banda no leão e pega pelo pescoço? Só o povo não sabia. Só as pessoas estavam desavisadas. Eu quero te dizer, eu te deixar uma palavra profética. Muita gente está desavisada a seu respeito. Pode dizer amém? Muita gente está desavisada ao seu respeito, ao seu ministério, ao seu chamado, aquilo que Deus quer fazer através da tua vida. Eu quero te dizer que muita gente está desavisada ao seu respeito, não sabe de nada. Versículo 45. E já estamos terminando. Diz assim a palavra de Deus. Então voltou para os discípulos e lhe disse: ainda dormes? E agora eu quero me voltar para vocês aqui, irmãos. Não tem como sair daqui essa noite e ser dado por inocente. Você não pode dormir mais. Você não pode deixar o seu ministério, o seu chamado, aquilo que Deus falou com você, simplesmente aqui, ó. Dar um exemplo prático. Você não pode chegar isso aqui e fazer isso aqui, ó. Você não pode mais deixar ele de cantinho. Está aqui. Está aqui, está no altar. Mas você não pode mais fazer isso. Você não pode mais, para você não é permitido mais fazer isso. Pegar e botar as coisas de lado. Pegar e botar as coisas no cantinho. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não leva em conta o tempo da ignorância. Mas a partir do momento, e para mim e para você, essa palavra de hoje foi revelada, você não é mais ignorante. Agora esse sangue cai sobre você. Sei que é sério isso que eu estou falando. Eu sei a responsabilidade daquilo que eu estou te falando. Mas enquanto você não sabia, você era dado por inocente. Porque Deus nunca levou em conta o tempo da ignorância, o tempo que você não sabia. Você não tinha conhecimento, assim como eu. Mas quando Deus me revelou essa palavra para trazer hoje, Ele falou exatamente assim para mim. Agora você sabe.
Agora eu me revelo a ti através da minha palavra. E tudo isso eu passei por amor a ti. Tudo isso ele passou por mim e por você. Porque olha o que diz o 46. Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. Sabe o que significa dizer esse último pedacinho aqui? O traidor se aproxima. Foram 21, agora grave isso. A partir deste momento, da segunda vigília, foram 21 horas. Não chegou nem 24 horas de sofrimento e dor. Foram 21 horas até Jesus ser crucificado. Eu queria que você entendesse. Eu queria muito que você entendesse que o tempo é curto. E você não tem tanto tempo como pensava. Que eu não tenho tanto tempo como eu penso. Tem vidas sendo ceifadas, tem vidas indo ao cativeiro, tem vidas se suicidando, tem vidas indo para o inferno, tem vidas sofrendo. Porque muitas vezes o cristão, o servo de Deus, pode fazer a diferença nesse mundo para a glória de Jesus Cristo. Está dormindo, está apagado, não quer compromisso, não quer responsabilidade. Você fala qualquer coisa, a pessoa já vem na cabeça, não. Conclusão. Jesus trouxe essa palavra até você, para que você não se pegue dormindo. Então, levanta e vamos, Deus te chama. Vamos colocar de pé? Quero chamar os músicos também. Hoje eu quero fazer um chamado, sim. Porque não tem como tu pregar uma palavra dessa e não dar uma oportunidade, né? Nem sempre a gente faz isso. Mas eu queria que você ficasse de pé, fechasse seus olhos. E você que quiser, e eu falo isso por mim, tá, irmãos? Comigo foi assim, porque eu não sabia. Naquele dia em que eu me rendi a Jesus, eu não sabia como orar, eu não sabia nada. Eu era visitante, eu não conhecia nada de igreja. Como é que você vai esperar que uma pessoa que não conhece nada de igreja, um adolescente ainda na época, ia fazer uma oração se rendendo a Jesus? Isso não existe. De repente a pessoa não sabia de nada. Então, se você quiser e sentir o desejo no coração, eu posso te ajudar. Porque nesse dia em que eu me rendi a Jesus, o pastor me ajudou. Mesmo sem saber, ele me ajudou. Eu vou fazer uma oração e queria que você orasse comigo. Se você quiser falar, a partir de hoje eu quero esse Deus que morreu por mim. Eu quero viver com esse Deus. Se você quiser, você ora comigo, se rendendo a Jesus, entregando a tua vida na mão dele. Pode orar em silêncio, não precisa falar para ninguém ouvir, gritar, não, mas pode orar em silêncio. Senhor Jesus, se você quiser, você pode repetir isso. Senhor Jesus, obrigado pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Hoje eu entendo, eu não entendia, que o Senhor passou tudo isso por mim. Agora eu te peço, tenha misericórdia, me ajuda a entregar a minha vida nas tuas mãos. Até para isso, eu preciso do Espírito Santo me ajudando a fazer. Continua com seus olhos fechados. Quem fez essa oração comigo, faz um sinal com a sua mão. Faz um sinal com a sua mão, quem fez essa oração, tá? E os que são cristãos, eu quero pedir para você vir aqui na frente, todos, até os cristãos. Quero pedir para você vir aqui na frente. Vem aqui na frente, pode vir aqui na frente, não fique com vergonha não. Pode vir aqui na frente. Existe uma coisa que as pessoas muitas vezes não falam. Não devemos ter vergonha de Deus. Não devemos ter vergonha. Como é que eu posso pregar de receber uma oração e não poder fazer uma oração por você? Como é que eu posso pregar tudo isso que eu acabei de falar e eu mesmo não fazer uma oração por você? Então,
Chega para frente, campeão. Chega aí perto de mim. Chega para cá. Pode vir, vem para cá. Amém? Feche seus olhos. Tá? Quero só fazer uma pergunta. Alguém, você já se entregou a Jesus? Já são servos do Senhor? Amém. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus, naquele grande dia, o Senhor ali no Getsemane, conhecido como jardim, Pai. O Senhor ali sentiu aflição, diz a tua palavra em Lucas. Nesse mesmo texto, o Senhor chegou a suar lágrimas, chegou a suar sangue, Pai. De tanta aflição, de tanta dor. E muitas vezes, Pai, os teus filhos estão aqui, estão na tua casa, vêm para a tua casa, mas estão aflitos, assim como muitas vezes eu. Chego aí preocupado, chego aflito. Mas queremos, Pai, descansar em tua palavra. Queremos descansar em ti, descansar nas tuas promessas, naquilo que o Senhor preparou para nós. Então, em nome de Jesus, Pai, não nos deixe entrar nesse sono. Sono de conformismo, sono de falta de fé, sono de falta de esperança, a perda das expectativas. Senhor, a maior alegria que temos é a certeza da nossa salvação em Cristo Jesus. Não importa se vamos conseguir ou não vamos conseguir, só o fato de sermos salvos, porque o Senhor, depois do Getsemane, depois da via dolorosa, depois da crucificação, ao terceiro dia, o Senhor ressuscitou para que tivéssemos vida e vida em abundância. Então é isso, Senhor, que eu te peço nesta noite. O Senhor traga vida sobre a vida dos teus filhos, mas traga aquela vida abundante que só o Senhor tem. Ninguém tem. Só o Senhor pode dar vida e vida em abundância. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Derrama, Pai, sobre a vida dos meus irmãos, sobre a minha vida, a vida abundante. E só o Senhor pode dar. Cremos nisso, em nome de Jesus. Posso ouvir amém?